uma das partes mais importantes e que afeta, inclusive, de maneira mais forte o custo de um projeto de CFTV é o servidor de gravação, o servidor de VMS e os HDs dentro dele. Então, vamos ver aqui um pouquinho como é que funciona essa tecnologia e quais são os cuidados que a gente precisa tomar. Vamos começar fazendo uma comparação com outros tipos de servidor, quais são as necessidades, para a gente entender um pouco que pontos que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, um servidor de e-mail, ele tem ali uma boa quantidade de leitura e de escrita. Chegam e-mails novos, o servidor precisa jogar para o disco e as pessoas querem ler os e-mails, o servidor precisa ir lá e buscar no disco e entregar. Então, é um processo contínuo, mas que não depende muito de tempo, ou seja, a performance do disco aí não é muito significante. Demorar meio segundo a mais para você baixar um e-mail, não é isso que vai ser o ponto importante. Então, o grande aspecto principal desse tipo de servidor é a disponibilidade. Eu preciso ter discos confiáveis. Se a gente vai para um servidor de banco de dados, por exemplo, a coisa já é um pouco diferente. Primeiro que um servidor de banco de dados, ele normalmente precisa de mais leitura do que escrita, tá? Os dados são armazenados, então de vez em quando tem algumas escritas, mas a maior parte do tempo são consultas, e normalmente o banco de dados ele é parte de um processo maior, às vezes até onde eu preciso buscar várias informações num banco de dados para entregar uma informação específica para um usuário. Então, se eu tiver um atraso pequeno que seja, cada vez que eu tiver que acessar essa informação, se eu multiplicar ela por dezenas, centenas ou milhares de vezes por segundo, eu tenho um atraso grande para os usuários. Então, num sistema de banco de dados, não apenas a confiabilidade, mas o tempo de latência, o tempo de acesso aos discos também é muito crítico. Já num servidor de CFTV de segurança, ele é muito mais escrita, ele fica 24 horas por dia escrevendo as informações, eu tenho poucos momentos de leitura. E aí também o tempo de acesso não é das coisas mais críticas, a maior criticidade aí é a disponibilidade. Vamos inclusive vamos fazer uma comparação aqui, vamos imaginar que eu tenho esse servidor aqui, ele está fazendo a gravação, então as câmeras enviam para esse servidor as informações, o servidor joga essas informações nos discos e fica assim diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E lembrando que essa capacidade de armazenamento dos servidores de VMS normalmente é dimensionado de acordo com a quantidade de dias que o cliente quer armazenar. Então, por exemplo, se o cliente pedir um sistema para armazenar 30 dias, você vai ter ali uma quantidade de discos para estar capacitada com uma capacidade ali para mais ou menos 30 dias, o que também significa que passou esses 30 dias, 30 e poucos dias, você vai reescrever nesses discos de novo, depois mais 30 dias reescrever. Então você tem um ciclo, não só é um disco que está gravando o tempo todo, mas que ele está regravando em cima das mesmas informações também o tempo todo. Então isso gera uma carga de estresse no disco muito grande. Na hora que o servidor, que tem um usuário querendo acessar, ver as imagens, a maioria das vezes o que o usuário está vendo, pode ser mesmo um observador ali num celular, ou então um funcionário da área de segurança ali monitorando as imagens, ele está olhando a maior parte do tempo as imagens em tempo real. Então não existe leitura no disco para entregar essas imagens. As imagens chegam das câmeras para o servidor joga essa imagem para o disco, mas depois ele não vai ler essa imagem para jogar para o monitor. Ele pega da própria memória e manda para o monitor. Então o servidor só vai realmente precisar acessar, fazer uma leitura no disco quando alguém quiser ver alguma imagem do passado. E isso realmente é algo que não acontece constantemente. Então, devido a essa carga diferente de operação, onde o disco faz muito mais escrita e reescrita, alguns fabricantes criaram algumas linhas de discos voltadas para esse mercado. Então, a Seagate, ela chama essa linha de linha Surveillance, não foram muito criativos no nome aí, mas isso não é o que importa. A Western Digital, por exemplo, criou a linha Purple, que são discos, eles custam um pouco mais caros que os discos domésticos, mas eles são feitos exatamente para ter esse ciclo grande de escrita, consequentemente a durabilidade deles é maior, a confiabilidade de um sistema de VMS
A confiabilidade de um sistema de gravação de imagens fica muito maior quando você usa esse tipo de disco nos servidores. A Dimensional não tem nenhuma relação com nenhum desses fabricantes aqui. Existem outros fabricantes de disco que também têm HDs voltados para esse tipo de mercado. Esse slide aqui tá aqui só realmente para referência de vocês. Bom, já que a gente está falando de discos, como é que a gente coloca, como é que a gente organiza os discos dentro do servidor? Existem várias maneiras, eu vou citar aqui apenas as maneiras principais que a gente encontra em projetos de CFTV. O primeiro é o JBOD. JBOD é uma sigla, quer dizer Just a Bunch of Disks, traduzindo é simplesmente um monte de discos. Então, eu tenho aqui nesse exemplo aqui um servidor, eu teria 3 discos, e o que ele faz? Ele grava um pouco de informação em cada disco. Grava primeiro num, depois no outro, e vai assim circulando entre os discos. É a maneira mais simples, é a maneira mais comum que você tem de controlar os discos, mas você não tem nenhum ganho. Se eu perder um desses discos, eu perco toda a informação que está nele, e aí muitas vezes, como as informações do VMS são casadas de uma parte para outra, provavelmente se eu perco um disco, eu perco todas as imagens que eu tenho gravado. Eu também não tenho nenhuma eficiência de gravação, porque eu estou só gravando em um disco de cada vez. Quando a gente for olhar o RAID 5, o RAID 6 daqui nos próximos slides, vocês vão ver que nesses métodos eu tenho um aumento na velocidade de gravação, porque eu acesso todos os discos ao mesmo tempo. Mas quando a gente chegar em RAID 5, a gente volta a falar sobre essa questão da performance de acesso. Depois tem o RAID 1. O que é o RAID 1? É pura e simplesmente o espelhamento. Então, se eu tenho 2 discos, eu gravo exatamente a mesma informação nos 2 discos. Se eu perder um disco, eu tenho uma cópia igualzinho no outro. Então, muito bom quando eu tenho... É um método muito eficiente quando eu tenho 2 discos. Mas se, por exemplo, eu tiver 3, 4 discos, eu tenho 4 discos, eu vou gravar 4 vezes a mesma coisa. Então, se eu tiver 4 discos de 1 tera, de capacidade efetiva, eu vou ter só 1 tera. Eu posso perder 2, eu posso perder 3 discos, então eu vou ter uma confiabilidade fantástica, mas eu vou ter uma eficiência muito baixa. Então, o RAID 1 normalmente é utilizado quando eu tenho apenas 2 discos, então eu faço o espelhamento do outro. E aí, em projetos de CFTV, normalmente eu uso o RAID 1 para colocar o disco aonde eu vou deixar ali o sistema operacional, seja Windows, seja Linux, e aonde eu vou colocar realmente o software do VMS, o software do banco de dados ali. A gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos slides por que o RAID 1 nesse tipo de configuração, mas só para vocês entenderem, normalmente o RAID 1 eu vou deixar para o core do sistema, para o sistema operacional em si e para o software do VMS. O RAID 5 ele é o mais legal para a gente armazenar as imagens, RAID 5 e RAID 6. Como é que funciona o RAID 5? No RAID 5 eu tenho mais de um disco. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 5 discos e eu pego as minhas informações e distribuo em todos eles. Então, eu gravo ao mesmo tempo um pedacinho em cada disco. Então, eu tenho ali 5 gravações acontecendo ao mesmo tempo. Então, só para usando números redondos, se cada disco me permitir gravar 1 megabit por segundo, se tiver 5 discos, eu vou conseguir gravar 5 megabits por segundo de informação. Então, quanto mais disco eu tenho, mais rápido é a minha velocidade de gravação, mais câmeras eu vou conseguir colocar chegando nesse servidor. Agora, como é que é feita essa distribuição? E de que maneira a gente pode fazer essa distribuição para garantir algum tipo de confiabilidade? Então, para a gente estudar isso um pouco, vamos lembrar um pouquinho como é que funciona um sistema de CFTV IP, ou CFTV digital. Eu tenho o filme, a câmera, a imagem. O que é um filme? O que é um vídeo? É uma série de fotos, uma atrás da outra. Ok? Então, de maneira simplificada, eu tenho várias imagens, uma atrás da outra. As imagens, o que elas são? As imagens são apenas uma coleção de bytes. E os bytes são um monte de bits. Então, no final das contas, a imagem é um monte de bits um atrás do outro. Então, imagina que eu tenho esse byte aqui, que é composto por esses bits, 1001, 0010. Como é que eu armazenaria esse pacote de bits naquela configuração de 5 discos? Então, eu tenho aqui esse mesmo byte e eu vou distribuir em cima desses 5 discos. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em 2 bloquinhos de 4 bits
e vou jogar ali para os discos. Então, tem ali o primeiro bloquinho, 1001, eu distribuí ali entre esses 4 discos. Ok, e a redundância? Como é que eu faço para garantir confiabilidade nessa história? Bom, um desses discos eu vou guardar para informação de paridade. Paridade não tem nada a ver com o nascimento de bezerrinho nem de cachorrinho. Paridade, nós estamos querendo falar aqui de se uma informação é par ou é ímpar, tá? Daí que vem esse nome paridade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma regra, bem simples. Eu vou contar a quantidade de números uns que tem nessa coluna. Se essa quantidade for par, eu vou colocar 1 na coluna aqui embaixo. E se essa quantidade for ímpar, eu vou colocar 0. Ou seja, 1 eu tenho par números uns. E 0 eu tenho ímpar números uns. Por exemplo, aqui nesse caso, quantos números 1 a gente tem? 2. 2 é par, então eu vou armazenar aqui 1. Ok. Vamos, para ajudar a entender, ver o próximo conjunto ali. É o 0010, certo? Então eu vou distribuir aqui 0010. Muito bem. Como é que a gente fixa esse byte aqui, esse bit aqui do quinto disco? Quantos dígitos 1 eu tenho nessa segunda coluna? Um só. É ímpar, então eu ponho 0. Então, em cada coluna, se eu tiver 1 ou 3 números uns, eu vou colocar 0 ali. Na coluna, se eu tiver 2 ou 4, número que é o máximo que eu vou poder ter ali, ou 0, eu vou colocar 0 também embaixo. Para ajudar a entender, vamos fazer aqui mais um byte. Vamos pegar agora o byte 11000101. Vou colocar ele ali. Repara as 2 colunas novas que surgiram ali. Só para ficar mais fácil, vamos ver ali o 1100. 1100. Quantos uns eu tenho nessa coluna? 2. 2 é par, então no bit de paridade eu deixo o 1 ali. Na última coluna, o que acontece? Quantos uns eu tenho ali? A mesma coisa, eu tenho 2, é par, eu coloco o 1 ali. E assim por diante. Qual é a graça? Para que eu fiz isso? Para que eu gastei esse quinto disco a mais? Bom, vamos por alguma tragédia imaginar que eu perco o terceiro disco. Ah, meu Deus, perdi esse disco. Quebrou, ele deu algum problema. Eu vou lá, tiro ele e coloco um novo disco. Repara que nesse momento o sistema continuou funcionando, o servidor continua gravando, todas as informações continuam sendo armazenadas, acessadas. Se um usuário quiser pegar uma imagem gravada, ele vai continuar acessando. Por quê? Vamos lá, vou explicar melhor. Coloquei esse disco novo, bacana, bacana. A quente, eu não precisei desligar o servidor, os servidores que têm placa RAID permitem eu tirar e colocar o disco com a máquina ligada, nenhum problema. Só que esse disco está vazio. O que o servidor precisa fazer? Ele precisa preencher de novo esse disco. Como é que ele faz para recuperar essas informações? Ele usa aquela informação de paridade. Vamos ver aqui, por exemplo, essa coluna. Lá embaixo, no bit de paridade, eu estou vendo que é 1, ou seja, tem que ter uma quantidade par de números uns aí nessa coluna. Quanto tem ali? O primeiro e o quarto. São 2. Consequentemente, eu sei que aqui, nesse primeiro bit aqui, tem que ser 0, porque se eu colocar o 1 aqui, a informação vai ser conflitante. Então, eu descobri que esse primeiro bit é 0. Na sequência, a próxima coluna, que está indicando ali o bit de paridade, que aqui eu tinha que ter uma quantidade ímpar de bits uns. Quantos eu tenho aqui? Nenhum ainda. Então eu preciso colocar um aqui para essa quantidade ser ímpar. Então eu sei que aqui é 1. E aí acontece com o segundo e com o terceiro bit. Ou seja, a controladora consegue recuperar com essa informação de paridade qualquer disco que eu perder, a controladora vai conseguir recuperar as informações. Então, essa informação de paridade, ok, essa é a forma como eu apresentei aqui, está um pouco simplificada. O algoritmo é um pouquinho mais complexo do que isso, mas acho que vocês conseguem entender o conceito aqui. Esse conceito de paridade é uma informação a mais que eu armazeno no disco e que se eu perder um desses discos, eu consigo recuperar essa informação, eu consigo refazer o disco. No RAID 5, eu posso perder um disco. No RAID 6, que é
a outra opção, eu posso perder até 2 discos. Por quê? Porque eu tenho 2 discos de paridade. E como é que eu uso RAID 5 ou RAID 6? O meu servidor tem que ter essa funcionalidade. Então, a controladora, a placa do servidor tem que suportar ou RAID 5 ou RAID 6 ou a opção de RAID que você quiser. Então, se eu tenho um servidor, aí eu tô no meu projeto de VMS, estou usando um servidor que ele suporta RAID 5 ou RAID 6, eu, administrador, vou escolher qual dos 2 modos que eu vou querer operar. Então, o RAID, essa forma de operação, é gerenciada pela controladora do disco, então é uma característica do servidor. Uma outra informação importante, todos os discos têm que ser do mesmo tamanho. Na hora que eu estou configurando o meu RAID, eu digo ali como administrador, eu vou ter ali, por exemplo, 5 discos de 1 terabyte. Ok? Bacana. Se amanhã eu tiver que trocar um desses discos e colocar um disco de 2 terabytes, o servidor vai considerar ele como se fosse de 1 terabyte. Tem que ser todos iguais. Se eu trocar esse de 1 tera por um de 500 mega, não vai funcionar, o servidor vai recusar. E se eu colocar um de 3 tera, eu vou estar perdendo 2 terabytes aí nessa história. O que não é algo totalmente impensado. Por quê? Eu tenho lá, por exemplo, o meu RAID, tenho 5 discos, um disco apresentou o problema, eu não tenho mais o disco igual, eu tenho um disco maior. Na emergência, eu posso ir lá colocar esse disco maior para recuperar o sistema. O sistema ele não parou, porque eu posso perder um disco. Mas eu vou lá para ele já refazer, para eu não correr o risco de eu perder 2 discos, porque aí sim eu teria uma parada total do sistema. E outra informação importante que a gente precisa consultar é qual é a quantidade mínima de discos que a controladora suporta. Então, eu posso ter uma controladora que ela me diz ali, olha, eu trabalho em RAID 5, mas eu preciso de pelo menos 6 discos. Então existe, isso é uma característica da controladora, do servidor, a gente precisa prestar atenção. São todos os discos iguais e ver qual é a quantidade mínima de discos que aquele servidor vai suportar. O RAID 5, ele pode perder um disco sem perder informação. Se no RAID 5 eu perder 2 discos ao mesmo tempo, aí sim eu perco tudo, eu perco toda a informação, aí realmente não tem milagre. Tá? E por outro lado, eu perco um disco para armazenar essa informação de paridade. Então, se eu tenho 5 discos de 1 tera, efetivamente eu vou conseguir armazenar 4 terabytes de informação, porque um desses discos eu vou estar guardando uma coisa ali que não vai ser diretamente útil, não é informação prática, é informação de redundância. No RAID 6, eu posso perder 2 discos, que eu não vou ter perda de informação, mas, por outro lado, eu vou gastar 2 discos a mais. Então, se eu tenho ali 7 discos de 1 tera, em RAID 6, na verdade, eu vou ter 5 terabits efetivos. Essa tabela aqui mostra pra gente uma comparação entre a eficiência do RAID 5 e do RAID 6. Né? Os números são arredondados aqui, mas repare que coisa interessante, quanto maior a quantidade de discos, menor é a vantagem de eficiência do RAID 5. Então é normal nos projetos a gente ver situações assim. Em projetos para até 5, 6 discos, se usa o RAID 5, porque a perda é menor, mas em projetos onde eu tenho mais discos no mesmo grupo, 10, 12 discos, normalmente eu vou optar pelo RAID 6. Exatamente porque o ganho do RAID 5 em termos de performance não é grande, não é tão significativo assim nesse caso. E no caso de eu ter muitos discos, a chance de eu ter 2 problemas ao mesmo tempo já é um pouco maior. Aí você pode falar, poxa, mas a chance de eu ter 2 discos quebrados ao mesmo tempo é muito difícil. Nem tanto se a gente pensar na seguinte situação. Vamos lá, por exemplo, eu tenho lá um servidor com 10 discos. Depois de 1 ano e meio, um desses discos dá problema. Então, todos eles já estão meio velhinhos. Um deu problema. Normalmente, eu não vou conseguir chegar lá e trocar ele imediatamente. Então, eu vou ter que ser avisado, vou ter um certo tempo para ir até lá, tirar, colocar um novo. E mesmo assim, vai levar um certo tempo para o servidor preencher esse disco novo, algumas horas. Se em qualquer momento nessas etapas um segundo disco pifar, eu perdi todas as informações em todos eles, estou na roça. Então, para quantidades de discos maiores, normalmente a gente recomenda ali realmente o RAID 6 por causa disso.
Deu um problema num disco, eu tenho tempo de ir lá tranquilamente, colocar um novo, que mesmo assim, se nesse processo um segundo pifar, eu ainda estou ali com a margem de segurança. Grupos de disco, o que é isso? A controladora normalmente permite com que eu agrupe, que eu faça mais de um grupo de RAID, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho um servidor que tem uma controladora para 24 HDs. E eu vou criar 3 grupos de RAID 6. Então tá aqui, esse aqui é um exemplo, é um servidor da Norion que a gente trabalha aqui na Dimensional. Ele suporta até 24 discos. Eu criei 3 grupos de RAID 6. Como é que isso aparece lá para o sistema operacional? Se for o Windows, o primeiro grupo, o primeiro volume aqui, como a gente for chamar, vai ser o driver C, o segundo o D e o terceiro o driver E. Simples assim. E o sistema operacional não vai ver um monte de discos. Por exemplo, vamos supor que nesse primeiro grupo aqui, eu coloquei 8 discos de 1 tera. Fazendo aquela tabelinha lá, com RAID 6, eu tenho 6 teras efetivos. O que é que o Windows vai mostrar nesse drive C? Um drive C de 6 teras. Simples assim. Eu tiro um disco, coloco um outro, o sistema vai continuar funcionando, o sistema operacional não vai perceber que foi tirado um disco, se der um problema num disco, ele vai continuar funcionando, eu vou ser avisado pelo meu sistema de gerenciamento, mas o sistema operacional não vai perceber que houve uma falha em disco. Ou seja, todo esse grupo se comporta como um volume só. E eu posso ter, em grupos diferentes, tamanhos de discos diferentes. Eu posso, nesse primeiro grupo, colocar 8 discos de 1 tera, no segundo 8 discos de 2 tera e no terceiro 8 discos de 4 tera. Nenhum problema. Tá? Cada um vai ser uma quantidade diferente, um volume diferente, com uma capacidade diferente. Eu também posso misturar, dependendo, obviamente, da controladora. Então, isso é uma característica da controladora que você estiver usando. Muitas delas permitem você misturar as modalidades de RAID. Então, eu posso ter um grupo com RAID 5, 2 grupos com RAID 6, ou então criar 4 grupos, um JBOD mais simplesinho para armazenar programas de gerenciamento, por exemplo, e outros 3 volumes com informações redundantes. Eu posso criar 4 grupos de RAIDs diferentes, ou seja, dependendo da minha controladora, e hoje em dia a maioria delas permite isso, eu posso criar vários volumes com agrupamentos de discos diferentes. O único detalhe é aquilo que eu falei, eu preciso que todos os discos sejam iguais, porque se eu tiver algum maior do que o outro, eu vou estar desperdiçando, eu não vou ter benefício nenhum. Outras informações importantes, não é fácil ampliar um RAID. Então, por exemplo, suponha esse RAID do meio aqui, esse RAID 6 do meio, tá? Eu tenho ali 6 discos. Vamos supor que amanhã eu preciso acrescentar, são 6 discos de 1 tera. Então, eu vou perder 2, eu vou ter apenas 4 teras de informação ali nesse volume. Amanhã eu quero acrescentar mais 2 discos de 1 tera. Eu simplesmente vou lá e acrescento e automaticamente fico com 6 teras? Não. Porque as informações estão distribuídas ali de uma certa forma entre os discos. Se eu quiser ampliar, não é um processo impossível, mas é um processo relativamente trabalhoso. Eu preciso parar o sistema, fazer o backup desse volume, reconstruir o volume com 8 discos e pegar esse backup e jogar em cima desses 8 discos. É um processinho um pouco demorado e trabalhoso, possível sim, mas não é automático. Ou seja, crescer ou diminuir um RAID não é algo tão simples assim. Então, quando você for fazer um projeto, quando a gente for dimensionar, já é bom pensar um pouco no futuro para não ter que ficar lá no futuro ampliando a quantidade de discos dentro do RAID. Falar agora um pouquinho sobre os tipos de disco que eu posso usar. Lembra que eu já falei do disco Surveillance, mas existem também as modalidades de disco ali, a forma como o disco é construído, tá? O SATA e o SSD são os mais usados em projetos de CFTV, então são os únicos 2 modelos que a gente vai falar hoje aqui. Os discos SATA são mais baratos e têm maior capacidade. O SSD é o disco de estado sólido, eles são mais caros, então, enquanto que um disco SATA de 4 teras, normalmente ele custa o mesmo que um disco SSD de 500 MB, talvez até menos. Então o SSD é um disco caro, mas ele é mais rápido e como o SSD não tem partes móveis, ele é mais robusto. Como é que a gente usa normalmente esses 2 tipos de discos num projeto de CFTV? Então, esse aqui é um outro servidor da Norion, ele tem internamente 2 discos SSD de 120 MB, ou de uma quantidade
de armazenamento um pouco, não muito grande, porque como eu falei, ele é caro, mas aonde ali eu vou colocar o sistema operacional e o VMS. Por quê? O SSD ele é muito rápido, então eu vou inicializar mais rápido. Se eu tiver que fazer alguma atualização do Windows, essa atualização vai ser mais rápida. Então os meus tempos de parada, os meus tempos de reinicialização são muito curtos quando eu uso SSD. E aí eu vou usar isso em RAID 1. Lembra que eu falei que a gente pode colocar 2 discos e no RAID 1 é um espelhado do outro? Então eu tenho 2 discos, se eu tiver problema em um deles, o outro vai assumir totalmente o trabalho e eu tenho ali alta performance. Já para o armazenamento das imagens, aí eu tenho nesse modelo aqui, nesse caso, são 8 slots de RAID, eu posso então colocar RAID 5 ou RAID 6, e aí eu coloco 8 discos de 1 TB, 8 discos de 2 TB, 4, 6, de acordo com o modelo aí de discos SATA que você encontrar no mercado. Como eu falei, desde que sejam todos iguais. Então, para um servidor de CFTV, você tem normalmente algumas características que são, como a gente já falou lá no começo, bem diferentes de um servidor de e-mail ou de um servidor de banco de dados. Você precisa sim de uma grande quantidade de discos e de discos que fazem muita gravação. Isso também tem um outro efeito que é gerar uma boa quantidade de calor, então é importante que o servidor seja bem ventilado. Controladora RAID é uma coisa importante de você ter nesses servidores, a não ser que seja um projetinho muito pequeno, uma coisinha um pouco maior, é importante eu ter ali redundância de discos. O poder de processamento não é dos maiores, vai depender um pouco também do VMS, mas não é uma coisa absurda, mas a relação entre poder de processamento e banco de dados, ela é um pouco mais econômica do que, por exemplo, um servidor de arquivos ou uma outra aplicação. Então, eu preciso ter processamento, claro, esse processamento precisa ser dimensionado apropriadamente, mas quando você vê ali a especificação de processamento e armazenamento, o armazenamento acaba sendo o fator crítico num servidor de CFTV, e além disso, normalmente o coitadinho do servidor de CFTV nunca tem uma posição muito nobre no rack, nunca está ali num ambiente tão controlado assim. Óbvio, tomara que esteja, mas muitas vezes ele não está. Então é bom eu ter também um servidor que seja capaz de suportar uma temperatura um pouco mais alta, que seja capaz de se dar bem mesmo em um ambiente um pouquinho mais hostil.